Estamos de volta e no Brasil o mês de dezembro é indicativo de dias com sol mais intenso e o calor com razão do início do verão. Por esse motivo, dezembro é o mês da campanha Dezembro Laranja, que busca aí a prevenção e detecção precoce do câncer do maior órgão do corpo humano, a pele. E para falarmos sobre esse assunto, estamos recebendo o Dr. Vinícius Conceição, ele que é um oncologista clínico do grupo Sonhe. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, um prazer estar aqui e falar sobre um assunto tão importante. Exatamente, importante que as pessoas ficam aí conscientizadas, porque realmente o pessoal viaja muito, vai pra praia, e aí é aquilo que eu te pergunto, qual é o maior fator de risco para desenvolver o câncer de pele, doutor? Alguns são intrínsecos do próprio indivíduo, então a pele clara, olhos claros, cabelos claros, isso sem dúvida nenhuma é um dos fatores mais importantes. Embora é importante a gente frisar que pessoas de pele negra também podem desenvolver câncer de pele, uma frequência menor, mas é possível. E a exposição solar, especialmente, a gente às vezes acha que aquela pessoa que está exposta ao sol o tempo inteiro, continuamente, às vezes trabalhadores que trabalham em ambientes mais abertos, mas a gente sabe que a exposição solar na infância, então crianças, adolescentes, e às vezes não precisa ser aquela exposição contínua. Aquela pessoa que vai para a praia no final de ano, uma vez, 2 vezes por ano, tem aquelas queimaduras solares. 2 vezes na vida que você tem a queimadura solar já é o suficiente para você até dobrar o risco de desenvolver câncer de pele no futuro. Só, mas aquelas queimaduras de sol, que a gente fica vermelho ardendo, ou qualquer bronzeamento, doutor? Se você está tendo bronzeamento, você está tendo dano à pele. Mas essa queimadura, principalmente essa queimadura que fica vermelha, que é mais comum em pessoas de pele clara, que a gente chama de fototipo 1 e 2, é o meu tipo, por exemplo, que a gente não bronzeia, a gente só vai se queimar. Então, esse dano que causa essa irritação e fica vermelha, isso acontecendo algumas vezes ao longo da vida, já aumenta bastante o risco de se ter câncer de pele no futuro. O câncer de pele é muito mais comum em idades mais avançadas, mas geralmente está relacionado à exposição solar que você teve lá atrás, na infância e na adolescência. Por isso é importante proteger as crianças, os adolescentes, que muitas vezes são aqueles mais inconsequentes, que não usam protetor solar, que vão para a praia de peito aberto achando que o sol não faz mal, ou que querem se bronzear. A gente tem uma cultura da beleza que está muito associada ao bronzeamento e não tem como bronzear sem ter dano na pele que possa levar ao desenvolvimento de câncer no futuro. Até mesmo os bronzeamentos artificiais podem ser danosos aí para a pele? Mesmo o bronzeamento artificial. A primeira coisa que a gente precisa falar é que, primeiro, a câmara de bronzeamento artificial ela é proibida. Ela é proibida no Brasil. Então, se tem alguma câmara de bronzeamento artificial funcionando, já é irregular. E as câmaras de bronzeamento artificial emitem uma onda, né, eletromagnética que faz a luz de bronzeamento que causa câncer. Então, esse bronzeamento feito de maneira artificial pela câmara aumenta, além do envelhecimento da pele, o risco de desenvolver câncer também. Olha só, e quais são as medidas de proteção, de prevenção, doutor? É o bloqueio físico e o bloqueio químico. Então, não que você não vá se expor ao sol, o sol ele tem o seu benefício, ativação de vitamina D, proteção dos ossos, mas a gente precisa saber exatamente o quanto e qual é o melhor momento para se expor. Então, primeiro que as crianças e os idosos têm que ter mais cuidado porque tem uma pele mais sensível. Segundo, que a gente deve evitar a exposição contínua ao sol naquele horário das 9 horas da manhã às 16 horas da tarde, que é o momento em que a radiação UVA e principalmente UVB é mais intensa. Segundo, usar o protetor solar. E as pessoas às vezes elas confundem que você usar o protetor solar às vezes de fatores de proteção muito alto te deixam protegidos o dia inteiro, que não é verdade. Então às vezes a pessoa acha que está usando um fator 80, um fator 100 e que pode usar uma vez ao dia que aquilo é o suficiente. E às vezes é melhor ela usar um fator 30 e repassar o protetor solar a cada 2, 3 horas. Se for em momentos em que ela está na piscina, na praia, que vai molhar ou que está suando muito, vai ter que repassar mais rápido. Mas o protetor ele tem que ser repassado a cada 2, 3 horas, independente do fator de proteção. Fator 30 pelo menos para o corpo, se puder usar fator 50 para o rosto. E o uso de roupas apropriadas. Então roupas de mangas mais compridas, usar chapéu, boné, pessoas que têm olhos claros, usar os óculos escuros para proteger. A gente tem hoje roupas que são desenvolvidas com proteção específica contra os raios solares UVA e UVB, então dão uma proteção maior do que uma malha convencional. Então essas são as principais dicas para tentar evitar a exposição que vai causar realmente um dano. Caramba! E no caso de lesões, né, visíveis, isso pode ser sim um câncer? Existe uma maneira de eu identificar por meio dessas lesões?
A pele, como você falou, é o maior órgão do nosso organismo e ela tem uma vantagem em relação aos outros órgãos, que ela está visível a olho nu. Então, se a gente mesmo se olha, ou se tem alguém, um companheiro, marido, esposa, que olha o parceiro, você consegue ver, às vezes, lesões que podem te dar um indicativo de que aquilo possa ser um câncer. A gente nunca vai diagnosticar uma lesão como câncer só olhando. Lesões suspeitas, elas vão precisar ser biopsiadas ou ressecadas, e é a biópsia que vai confirmar se aquilo é ou não um câncer. Que tipo de lesões, doutor? A gente tem uma regrinha muito simples, que é o chamado ABCDE, né? Porque às vezes tem pessoas que têm muitas pintas, pessoas mais claras que têm sardas, que se expuseram ao sol, e nem tudo que a gente tem na pele é câncer. Mas algumas lesões ou algumas alterações tem que deixar a gente com a pulga atrás da orelha e eventualmente levar a procurar o dermatologista. Então, o ABCDE, o A, são lesões assimétricas. Se você pega uma lesão e faz uma linha imaginária no meio dela e uma metade é diferente da outra metade, então elas são assimétricas, isso deve levar você a ter um pouco mais de cuidado. O B é de borda. Se a borda da lesão ela é irregular, é toda rendilhada, não é aquela lesão redondinha, isso também deve levar você a se preocupar. O C é de cor. Então, lesões que têm várias tonalidades, principalmente de preto, de marrons, na mesma lesão, então áreas mais escuras, áreas mais claras, também é uma lesão mais preocupante. O D é de diâmetro, então toda lesão que tem mais do que 6 milímetros. 6 milímetros, só para as pessoas terem uma ideia, um apontador de lápis, aquela abertura para se colocar o lápis, ela tem mais ou menos 6 milímetros. Então, uma lesão maior do que isso deve preocupar. E o E de evolução. Então, se você tem uma lesão que com o tempo está mudando, começa a coçar, começa a doer, começa a sangrar, mudou de cor, aumentou de tamanho, então também deve se preocupar. Se você nesse ABCD tem mais de um fator que se enquadra, você deve procurar um dermatologista para fazer uma avaliação mais detalhada. Olha só, e o melanoma, ele é o mais perigoso, né, doutor? O câncer de pele é o câncer mais comum no Brasil e no mundo. Mais ou menos 180 mil brasileiros vão ter câncer de pele ao ano. O melanoma, ele não é o mais comum, ele representa 4% mais ou menos de todos os cânceres de pele, mas é o mais agressivo. Então é o que tem mais chances de você já fazer o diagnóstico com ele tendo se espalhado pelo corpo, as chamadas metástases. É o que tem mais risco de levar o paciente a óbito se não faz o diagnóstico no início. Então esse é o mais agressivo, mas ainda bem não é o mais comum. O carcinoma epidermoide e o basocelular são os mais comuns. O tratamento geralmente é cirúrgico, a chance de cura é muito alta, mas ainda assim o diagnóstico precoce de todos eles, que é quando a doença está restrita à pele e é pequena, é onde a gente tem mais chances de curar qualquer um dos tipos, embora o melanoma seja sempre o mais grave. Perfeito. Doutor, para finalizar, eu queria que você fizesse um alerta aqui aos nossos telespectadores, aproveitar que estamos nesse mês, é um mês de festa, é um mês de felicidade, então eu gostaria que você fizesse esse alerta, por favor. Eu acho que a primeira coisa é se cuidar o ano inteiro. A gente chama a atenção pelo dezembro laranja, é a época de férias, a época de férias escolares. A gente tem praias e áreas de piscina muito bonitas, resorts, a gente tem a cultura de viajar para esses lugares. Então a gente precisa se cuidar, mas lembrar que esse cuidado tem que ser o ano inteiro. A gente vive num país tropical, incidência de raios solares ela é intensa o ano inteiro. Então o principal é estilo de vida saudável, então uma alimentação saudável, hidratação constante e cuidado com a pele. Usar chapéu, usar óculos escuros, roupas adequadas. Eu sei que num país muito quente, usar roupas compridas nem sempre é fácil, mas sempre que possível a gente deve usar. Evitar o sol das 9 da manhã às 16 horas da tarde, buscar fazer atividades ao ar livre ou antes ou depois desse horário. E usar o protetor solar. A partir dos 6 meses de vida já pode usar o protetor solar, até qualquer idade mais idosa. E o protetor solar, ele deve ser repassado. Então não adianta achar que a gente está saindo com protetor solar de manhã e ele vai durar o dia inteiro, que não vai acontecer. Ele precisa ser repassado a cada 2 horas. Não é só para quando vai para a piscina. Se a gente vai sair de casa para ir no supermercado, para ir na farmácia, tem que passar o protetor solar. E não é só para os dias quentes ou os dias onde a gente está com muito sol. Dias nublados, também tem radiação UVA e UVB. Se você sair na rua nos dias nublados sem proteção, também vai queimar a pele, também vai danificar a pele. Isso aí, arrasou, Perfeito, doutor. obrigada, Muito obrigada. doutor. Espero você aqui mais vezes pra gente falar sobre esses assuntos. Foi um prazer, obrigado. E olha só, pessoal de casa, vai lá no Instagram do Grupo Sonhe, tá aí na sua tela, @Grupo Sonhe. Tem bastante conteúdo, eu garanto que vocês vão amar, viu? E ó, vamos fazer uma pausa, Nath? Isso mesmo, porque na volta a gente vai falar sobre alimentação infantil. A gente vai tomar um cafezinho e a gente já volta.